enviados por Jesus Cristo, que é o nosso Redentor e o nosso Salvador. E por meio do nome sagrado dele, o qual foi dado todo o poder e toda a glória por ti, Pai amado, exaltamos o teu santo nome e agradecemos, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia, por permitir que estejamos esta noite aqui na tua presença, para louvar e glorificar o teu santo nome, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite maravilhosa na presença de nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos trouxe perante nosso Pai amado. Gostaria de começar já aproveitando a atenção dos irmãos para passar os nossos recados, nossa agenda. Gostaria de lembrar, no dia 4 de junho agora, sábado, às 19 horas, as irmãs estarão juntas novamente. Aleluia, Senhor, para estar aqui, confraternizando, estando em comunhão, louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como já está ali uma noite muito especial, que as irmãs não podem perder, trazendo aquele pratinho delicioso, que nós, os maridos, só ficamos em casa imaginando como deve estar bom, pedindo para que sobre um tatuer, né? Mas dia 4 de junho, então às 19 horas aqui na igreja, um encontro abençoado das mulheres, ministrado aqui pela pastora Elisângela, e contamos com a presença de todos vocês, e os maridos em casa aí segurando as pontas, para que as irmãs possam vir em paz e estar aqui com a cabeça centrada em nosso Senhor, e não em casa. Amém? Temos também no próximo domingo, né, no dia 5 de junho, a ceia da comunhão dos santos, onde, comemoramos e lembramos a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele fez por nós, do seu imenso e incomparável sacrifício. Então, no próximo domingo, 5 de junho, a ceia, todos os irmãos devem participar, devem estar presentes, para que nós possamos estar em comunhão, compartilhando do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Temos também, a cada 15 dias aqui, a tarde do artesanato. O próximo encontro será agora, no dia 7 de junho. Fora essa semana na outra. Isso, 7 de junho, né? A cada 15 dias vai ter. O próximo é 7 de junho. Vai ser no mesmo horário, pastor? No mesmo horário. As irmãs estão convidadas para vir aqui, as que sabem compartilhar um pouco da experiência, do tricô, do crochê, da costura. E as que não sabem, para aprender um pouco mais, aqueles que tiverem interesse e quiserem compartilhar aqui um momento agradável com as demais. Lembrando que agora, dia 11/6, temos o nosso encontro de namorados. Aleluia! Não preciso lembrar que namorado não é só quem ainda não casou. Quem é casado tem que ser um eterno namorado. Aquelas que não têm, já fica a dica para arranjar, né? Os que não têm também. Vamos orar para arranjar alguém. Eu queria aproveitar e avisar que, graças a Deus, já preenchemos as vagas até antes do esperado. E, inclusive, em virtude disso, quem já deu o nome, eu queria pedir que estivesse confirmando comigo. O pagamento pode ser feito até o dia 5, sem problema nenhum. Só que aqueles que deram os nomes, eu peço que confirmem comigo que realmente vão estar presentes. Porque como já estamos com a quantidade fechada de casais, se alguém não vier e tiver pessoas que de repente estejam interessadas de vir e como já está cheio, vão perder a vez porque alguém que marcou não vai vir. Se tiver alguém que ainda não deu o nome e queira participar, converse comigo ali no final do culto e a gente vai estar dando uma olhada, conversando com o pastor, vendo como que está ali a situação. Agora, os que estão já com o nome confirmado, eu peço que venham e realmente deem o aval dizendo que vão participar, mesmo que não façam o pagamento hoje, mas que vai manter o nome na lista, para que não tire a vez de outros irmãos. Amém? Então, dia 11/6, encontro dos namorados.
A gente vai ter aqui uma pregação ministrada a palavra pela pastora Laodiceia. E depois do culto, nós teremos algumas atividades e um maravilhoso rodízio de pizza. Quem gosta de pizza aí? Opa, quem não quiser, deixa pra mim. Não sei, não lembro qual que é o nome mesmo? Sorteio de brindes. Mais isso? Sim. Tá bom demais, então. Sorteio de brindes aí, né? Uma cesta de paçoca, um amendoim torrado, uma gemada. Jantar romântico. Jantar romântico. Flores para o namorado. Opa. Aleluia. Lembrando que os irmãos que puderem deixar as crianças em casa, para quem possa deixar cuidando, será melhor. Aqueles que não puderem, não tiverem com quem deixar. Aleluia! Exatamente. Então, aqueles que não puderem ter quem deixar, ou quiserem trazer, pode trazer. Lembramos que não vai ter salinha no dia. Não vai ter irmãos ou irmãs disponíveis para estar cuidando das crianças. Então, quem não tiver, pode deixar trazer. Quem não tiver, mas a Zefa está se oferecendo. Eu também. Super recomendo. Confiável. A casa bem ativa. Lá nasceu a Adri. Então, desde já, eu passo o recado para os irmãos e para as irmãs. Aqueles que não tiverem com quem deixar, podem procurar a Zefa, a irmã Diva, que eu mesmo aleluia, Senhor. Ok? Então, está tudo firmado. Mais algum, Lucas? Ah, sim. Agora, no dia 18/6, vamos ter a oficina de estamparia. No dia 18/6, das 14 às 16 horas. Oficina de estamparia que vai ser aqui, exatamente, vai ser aqui ministrada pela irmã Elisângela. É da família. Pela irmã Jesseli, pelo irmão Félix. Ele só pede que o pessoal colabore trazendo alguns materiais. Seriam 3 lixas médias. Para quem às vezes fica em dúvida, lixa média, podem comprar aquela lixa que é para massa e madeira, que é uma lixa marronzinha. Lixa média vai ser uma grana entre 180 e 220, já para facilitar. E uma caixa de giz de cera, ok? Apenas isso de material. Convidamos a todos. Esse aqui é um evento aberto para os irmãos, para as irmãs e convidados. Se tiver alguém que queira trazer para participar, pode trazer. Dia 18/6 vai ser? Sábado. Tá bom, falando do calendário, estou mal. No sábado, das 14 às 16. Tem tempo ainda até o dia 18, dá para todo mundo se programar. Lembrando então que só 3 lixas e uma caixa de giz. Queria fazer um agradecimento aqui. O Ministério Sementes recebeu de presente quadros negros, quadros para as salas de aula do Ministério aqui. O irmão, porque não quer se revelar, então eu não vou dar dica. Não quis se pronunciar, mas fez uma grande bênção aí para a igreja, dando os quadros para as salas. E quero dizer a esse irmão ou essa irmã que aquilo que você faz no secreto, o seu Pai Eterno está vendo e Ele recompensará, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, em nome da igreja. Lembrando que nas quartas-feiras, às 20 horas, toda quarta-feira estamos aqui. Eu só quero reiterar um pouquinho, o Gil vai falar sobre o aviso do Sermão do Monte, mas nessa quarta-feira, de maneira bem específica, o tema é bem atual. Nós vamos conversar, nas quartas-feiras não tem sido pregação, tem sido mais uma conversa sobre a Bíblia, e o tema dessa semana é a questão da lei e da graça. Nós estamos debaixo da graça, então não precisamos mais obedecer lei nenhuma. Nós estamos debaixo da graça, então não precisa obedecer mandamento nenhum. Como é que isso fica na Bíblia? Então, se você quiser ver, se você tem interesse de conversar sobre esse assunto, é uma conversa. Se você tem interesse de conversar sobre isso, venha. Quarta-feira vai ser esse tema e eu assim estou com uma expectativa grande do que Deus vai fazer entre a gente aí nessa quarta. Então venha, né? Venha conversar com a gente sobre a Bíblia aí. Amém? Venham mesmo, meus irmãos, é muito importante. Hoje nós vemos como está difundido muitos ensinos a respeito da mesma palavra. E como diz a palavra, o meu povo padece por falta de conhecimento.
Então vamos buscar esse conhecimento, vamos buscar a presença de Deus, vamos entender realmente o que a palavra do nosso Senhor está nos dizendo. Não vamos interpretar da maneira que achamos ser a correta. Vamos interpretar da maneira que Deus quis que fosse interpretada. Amém? Amém. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, com o pastor Nelson aqui, o culto de consagração, um momento de oração, um momento de buscar o nosso Senhor. Aqueles que trabalham em outro período, ou que de repente não estão trabalhando, ou têm um tempo de folga, puderem comparecer aqui, venha sexta-feira, 8 horas da manhã, para iniciar o seu dia com uma oração, agradecendo ao nosso Senhor e buscando dele a nossa direção e o guia para você começar um bom fim de semana. Sexta-feira, 8 horas, culto de consagração com o pastor Nelson. Na sexta, às 20 horas, à noite, temos o culto do clamor. Nessa última sexta-feira agora, o pastor Nelson encerrou a campanha da família, uma campanha maravilhosa, onde nós tivemos mais da presença de Deus na nossa vida. Ele trouxe, através do Teu Espírito Santo, para a nossa vida, ensinamentos de como devemos agir com a nossa família, com a nossa casa, com nosso esposo, esposa e filhos. Foi uma campanha maravilhosa, onde o pastor ministrou ele por várias sextas-feiras em uma palavra abençoada, e que encerrou nesta sexta-feira. Então, na próxima sexta temos um culto do clamor normal, já aguardando ansiosamente pela próxima campanha que o pastor Nelson vai elaborar para nós, com certeza com a palavra e a inspiração do Espírito Santo. E na sexta-feira, então, culto do clamor. E domingo, esse culto maravilhoso, com a presença de todos vocês, às 19 horas, o culto da celebração, o culto da nossa família, o culto ao nosso Senhor, que é digno de todo louvor e toda glória. Amém? Amém. Isso aí, bastante pecados hoje. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra sobre dízimo, sobre oferta. Eu queria compartilhar ali com os irmãos em Lucas, capítulo 17. Ah, é. Tanto recado que eu esqueci. Eu chamar as crianças. Por favor, as crianças, os jovens, os adolescentes, os professores, irmãos que ministram o projeto Sementes. Esse projeto abençoado, onde a gente vê a semente sendo plantada na nossa família. Gostaria que os irmãos levantassem suas mãos para cá, para que a gente peça ao nosso Senhor que abençoe todos. Pai amado, todo-poderoso, nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, ó Pai amado, que abençoa, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças, os adolescentes e os jovens aqui da Tua igreja, Pai. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que estão no ministério, Senhor Semente, e que tem nos abençoado com esse projeto maravilhoso. Guia-os, Pai, através do Teu Espírito Santo, na Tua palavra e na Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja o guia desse projeto, seja o guia desse ministério, e que a Tua palavra esteja sempre em nosso coração, por meio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, em dízimo e ofertas, vamos falar de Lucas 17, Lucas capítulo 17, vamos ali a partir do versículo 26. Versículo 26 até o versículo 30. Amém? Tem ali em cima, Jonas, na parte da agenda da igreja em cima ali já. Está lá no primeiro dízimo. Esse mesmo. Eu vou ler aqui nessa tradução e depois eu vou acompanhar uma tradução que eu tenho aqui que está uma explanada bem legal no que eu quero compartilhar com os irmãos. Lucas 17, dos versículos 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé,
também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Amém? Essa palavra eu estava buscando e o Espírito Santo me atentou para ela. Aqui nós vemos que na época de Noé, antes de Deus decretar o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, plantavam, colhiam e construíam. Muitas vezes nós lemos isso aqui e com um olhar superficial não entendemos o que é de errado nisso. Porque hoje em dia a gente come, a gente bebe, mesmo que não seja bebida forte, a gente casa, porque é certo casar, a gente planta, a gente colhe, a gente trabalha, a gente constrói. Mas a questão aqui não era o que é certo ou errado fazendo isso. Mas aqui, na palavra do Senhor, Ele nos diz aqui que as pessoas faziam tudo isso. Mas nós não vemos aqui na passagem onde diz que nós dedicávamos isso ao nosso Senhor, onde que nós buscávamos dele a direção para fazer essas coisas, ou se nós mesmos dedicávamos a Ele tudo que temos em agradecimento. Ou seja, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, se preocupavam com si mesmas, achavam que eram donas das suas próprias vidas, que não dependiam do Senhor, que o Senhor não era necessário nas suas vidas. Elas eram capazes de dirigir e reger o seu próprio destino. É isso que essa palavra nos diz. Que as pessoas faziam o que queriam e quando queriam e não se importavam em deixar nas mãos do Senhor a decisão e a direção das suas vidas. Isso aconteceu também um pouco mais atrás, se nós formos ver em Gênesis, antes de Noé, aconteceu também em Nínive, a respeito com a Torre de Babel, que também foi o mesmo assunto. Cuidavam das suas vidas como se não devessem nada a Deus. É isso que essa palavra quer nos dizer. Quando as pessoas se preocupam apenas com si mesmas, achando que não devem nada ao Senhor, ou que Ele não é necessário, o que acontece? Acontece o dilúvio, acontece a chuva de fogo e enxofre. Essa chuva, esse dilúvio, esse fogo e enxofre, ele é representado como o juízo do Senhor. Ou seja, aquele que não segue a palavra do Senhor, aquele que não dedica a sua vida ao Senhor, que não busca o Senhor, ele acaba sofrendo o juízo de Deus. E os irmãos podem perguntar, aonde que está a relação com dízimo e oferta nessa passagem? Tem tudo a ver, irmãos. Quando nós dizimamos e ofertamos na igreja, não é somente porque a igreja precisa. A igreja precisa, sim. Toda vez que vocês podem vir aqui, vocês vão ver que está tudo em ordem, tudo funcionando. Aos poucos Deus vai abençoando, nós vamos conseguindo fazer melhorias. Tudo isso é proporcionado graças ao dízimo e oferta que nós consagramos nessa casa ao nosso Senhor. Mas o dízimo é muito mais do que isso. Quando nós damos o dízimo, nós dizemos a Deus: Pai, isto aqui eu estou demonstrando que eu acredito em Ti, que tudo que eu tenho é o Senhor que me deu, tudo que eu consigo é por Tuas mãos, é pela Tua bênção. O Senhor é importante na minha vida, pois o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha salvação, e no Senhor eu deposito toda a minha confiança. E esse dízimo e esta oferta é uma amostra de quanto eu acredito e confio em Ti, Pai, e que tudo que eu tenho é por Tua causa. Então, o dízimo e a oferta tem tudo a ver com essa passagem. Mas nós não fazemos as coisas pensando que somos capazes de fazer sozinhos, mas sim pela obra do Senhor em nossa vida. Eu quero ler aqui nessa tradução que eu tenho, é uma tradução que vai se aproximar bem disso que eu disse. A vinda do Filho do Homem será como na época do Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta e só queria se divertir, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim, surpresa total. Ou seja, temos que vigiar, temos que cuidar, temos que agradecer a Deus, temos que dar o nosso dízimo, temos que dar a nossa oferta, temos que nos ofertar,
Temos que buscar a direção dele, temos que buscar o seu ensinamento, temos que buscar Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Não podemos nos distrair, não podemos apenas nos divertir e pensar que tudo está tranquilo, pois senão poderemos receber uma surpresa muito desagradável, e da qual não haverá mais retorno. Será como um dilúvio, virá e cobrirá tudo, e tudo que tem fôlego de vida se perderá. Amém? Queria pedir para os irmãos que se colocassem em pé, aqueles que estão com dízimo e oferta, para que nós possamos consagrar e agradecer ao Senhor e lembrando da direção dele na nossa vida, que é o mais importante para todos nós. Senhor amado, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Pai do nosso verdadeiro e único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, não deixe que vivamos desapercebidos e desorientados, mas guia-nos com a Tua mão, chama-nos a nossa atenção e chama-nos para a Tua presença, para que dediquemos a nossa vida e dediquemos tudo que temos, pois é Tu que nos dá. É o Senhor, através da Tua bênção e Tua misericórdia, que nos dá tudo que temos. Não nos deixe, Senhor, ser como o povo de Sodoma, ser como o povo da época do dilúvio, ser como o povo desses dias, Senhor, pois a Tua palavra é contemporânea e nos alerta, Senhor, do pecado, nos alerta do erro e da distração. Chama-nos, Senhor, para a Tua presença. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer o que é da Tua vontade. Consagramos, Pai, tudo que temos com esse dízimo e com essa oferta que trazemos hoje à Tua casa, em nome de Jesus, para o Senhor, Pai amado. E agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vir, trazer o dízimo para oferta. Todos tiveram uma semana abençoada, uma semana de vitória. Amém? Que bom, que Deus continue te abençoando, agradecendo a cada dia e concedendo vitórias, né? Bom poder estar junto. Desde que eu vejo essas cadeiras aqui, eu fico lembrando de alguns casais, algumas famílias que estão faltando. Você que lembra desse casal ou dessa família, ore e abençoa a vida deles para que sejam abençoados. Estive visitando, tão tranquilo, né? Talvez seja questão do tempo, ou seja questão do frio, de repente também, né? Esse tempo, às vezes, quem tem criança pequena fica um pouco mais com dificuldade de poder sair. Mas graças a Deus que você está aqui, mas até onde eu tenho conhecimento, estão todo tranquilo, mas tenho sentido a falta do Juan, a falta do Brian, do Reinaldo, da Cláudia, né? Laura, Luci, olha quantas pessoas, essa cadeira já estaria todas cheias, né? Se eles estivessem aqui, né? A irmã Eva, então tem bastante pessoas que eu tenho lembrado e tenho colocado diante de Deus, e convido a você que lembrar de um desses irmãos, ore e abençoa. Mas eu estive com eles, conversei, e foi muito bom poder tomar um chazinho, um café com eles, estão tudo bem. Talvez seja o frio, seja, né? As crianças às vezes ficam um pouco mais de resguardo. Querido, quem nunca passou por uma aflição ou por uma angústia? Quem nunca passou por um problema? Diante dessa situação, qual é a sua atitude, a disposição? Quem nunca ficou ansioso? Todos nós já passamos por esse momento. Qual é o segredo para vencer a ansiedade? Qual é o segredo para vencer as preocupações?
que nós enfrentamos em nossa vida. E às vezes nós não encontramos resposta para essas causas. Nós não encontramos soluções para essa situação. Mas em Deus nós encontramos solução. Em Deus nós encontramos resposta. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você ainda não viveu essa experiência com Deus, procure conhecer alguém que já viveu essa experiência e você vai ver que nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus maravilhoso. E quando Ele opera essa maravilha na minha vida e na sua vida, porque eu já passei por isso, o importante é que nós nunca devemos esquecer do feito de Deus, porque é um marco na nossa vida. Então você que está vivendo essa experiência, daquilo que é impossível a você, e Deus realizou na sua vida, isso é um motivo para você estar radiante, para você poder glorificar a Deus, para você poder vir à casa do Senhor. Mas tem alguma pessoa que talvez diante de um grande operar, de um grande agir de Deus, talvez ele fica acomodado. Mas isso não é para mim, isso não é para você, não é para a igreja do Senhor. Os aflitos e os ansiosos, lá em 1 Pedro 5, do 6, a palavra diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre o Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Isso é para aquele que precisa realmente se humilhar na presença do Senhor, aquele que precisa buscar a presença do Senhor. Talvez já lutou pela sua sabedoria, já investiu os seus recursos e não atingiu aquele objetivo que ele almejava alcançar. Mas quando entende esse princípio da palavra do Senhor, e quando nós nos humilhamos diante da mão poderosa do Senhor, ou da mão potente do nosso Deus, para que o seu tempo Ele nos exalte. Sabia que tem tempo para todas as coisas? Deus nos dá tempo. Às vezes eu e você corremos atrás das coisas, e isso demanda um tempo. E ao tempo de Deus Ele vai te exaltar. Quando diz aqui no versículo 6 de 1 Pedro 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele te exalte. Lança sobre Ele todas as vossas ansiedades. Lança sobre o Senhor todas as tuas preocupações. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua ansiedade? É claro que nós estamos vivendo em um momento com o nosso país, com a nossa nação, que muitas pessoas estão preocupadas. Está aí voltando um pouquinho da credibilidade, já se vemos falar disso. Mas quantas pessoas estavam ansiosas? Quantas pessoas preocupadas? Qual foi a atitude? Qual foi a disposição para que isso possa ser mudado? E eu quero dizer para você: atitude gera milagre. Diz para quem está do seu lado: atitude gera milagre. E isso é uma verdade, querido. A atitude que você tomar vai fazer toda uma diferença na sua vida. Temos uma escolha em ficar em nossa casa, sossegado, sentindo a ansiedade, sentindo a preocupação, passando por lutas, passando por aflição, mas nós estamos procurando a nossa própria solução. Mas a hora que entendemos que em Deus há a resposta e há a solução, então aí nós vamos para a presença do Senhor. E eu quero usar 12 personagens da palavra que está no livro de Marcos, capítulo 5. E essa palavra fala de Jairo, um judeu da sinagoga, um homem muito sábio, muito instruído, um líder, e ele tinha um grande problema na sua casa, que a medicina não podia resolver. E isso fazia com que esse homem ficava extremamente preocupado, fazia com que ele ficava extremamente ansioso, aflito. Fala de uma mulher também, de um fluxo de sangue, que ela procurou os seus próprios conhecimentos, investiu os seus próprios recursos e gastou tudo praticamente o que tinha, até ela entender que somente Deus podia mudar a vida dela. Quantas vezes nós estamos lutando com as nossas próprias forças, buscando soluções com a nossa própria sabedoria, enquanto devemos nos humilhar diante do Senhor, tomar essa atitude
e ter a disposição de ir até o Senhor Jesus. E eu quero falar desse personagem, que ele um dia se dispôs a ter essa atitude, a sair do seu conforto, do redor das pessoas a qual convivia com ele, porque ele era um líder da sinagoga, era um judeu religioso, instruído. Mas se ele não fosse até Jesus, resolveria o problema dele? Não, ele precisava realmente de algo superior. Então ele vai até Jesus. E a palavra no livro de Marcos, do capítulo 5 até o versículo, do capítulo 5, versículo 21 até o 43, ele tem algo aqui muito importante para você e para mim. E diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-lhe que venha e lhe imponha as mãos, para que sara e viva. E foi com ele e o seguia a uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que te enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e o que com ele estava, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, comigo, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombraram-se com um grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor. Pai, que palavra, Deus, abençoada. Pai, que palavra, Pai, que nos leva a pensar, Pai, em nós mesmos. Pai, qual atitude, Pai, que eu preciso tomar? Qual atitude, Pai, que nós precisamos ter, Pai, diante da adversidade? Pai, esta palavra, Pai, me ensinou, Pai, que diante, Pai, da adversidade, diante da luta, eu preciso ter uma atitude. Diante, Pai, das lutas, das dificuldades, nós precisamos ter uma atitude. E nós queremos, ó Pai, nos humilhar embaixo da Tua mão.
Porque só o Senhor, Pai, pode nos livrar, Pai, de todos os males. Só o Senhor, Pai, pode olhar, Pai, para este coração. Só o Senhor, Pai, pode olhar, Pai, para essa vida que precisa de um milagre. Só o Senhor, Pai, pode trazer resposta, Pai, para este que está preocupado. Só o Senhor pode trazer, Pai, uma solução, Pai, para essa casa que precisa, Pai, desta paz, que precisa, Pai, desta bênção. E eu quero, Deus, tomar, Pai, essa atitude que Jairo, tomar essa atitude, Pai, que esta mulher, Pai, obteve no Senhor, de sair do seu conforto e chegar à sua presença e de humilhar diante do Senhor. Queremos, ó Pai, nos humilhar, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor, Pai, possa mudar, Pai, a nossa história. Queremos, ó Pai, nos humilhar, Pai, diante da mão poderosa do Senhor, para que o Senhor possa mudar, Pai, a nossa casa, para que o Senhor possa mudar a nossa família. Você pode declarar isso para Deus? Você ouviu esta palavra? Talvez você precisa de uma mudança, você precisa de uma transformação, e você não consegue fazer isso. E Deus está hoje dizendo a mim e a você, Ele está presente neste lugar, e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua casa. De repente o teu lar não é um lugar aonde você goza paz, aonde você tem alegria, aonde você se sente realizada. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você, eu estou aqui, e hoje eu quero operar um milagre na sua casa. Eu quero trazer a resposta, eu quero abençoar a sua vida. Esta palavra é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Quando Ele entra na minha vida, quando Ele entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa família, a nossa história vai mudando. Amém, Senhor, por isso o Senhor tem mudado a minha vida. Amém, Senhor, por isso eu tenho mudado, Pai, a minha história. Aleluia, glória a Deus. Atitude gera um milagre, querido. Atitude gera um milagre. Então, quando eu e você entendermos isso, nós possamos realmente, então, procurar ter a melhor atitude. Ao ler essa história, ao ler essa passagem, eu descubro que se eu quiser algo sobrenatural, se eu quiser algo especial, então eu preciso sair da minha casa, ou seja, da casinha que minhas pessoas falam, e ir à presença do Senhor. Talvez você precise de algo na sua vida, mas ainda não saiu do lugar em que deve ser saído. Jairo estava muito bem, ele era um líder, mas acontecia algo na casa desse homem, e para ele alcançar o objetivo, para ele alcançar a vitória a qual ele tanto precisava, a qual quanto aquela família precisava, ele precisou tomar uma atitude. E este homem teve essa atitude correta, teve essa atitude certa. Ele não saiu, como nos nossos dias você vê a pessoa procurar uma resposta para a sua vida, ou para o seu casamento, para a sua casa, em diversos lugares. Eu converso com muitas pessoas. Tem pessoas que já foi em vários lugares que você pode imaginar, buscar uma resposta, buscar uma solução, mas ele não foi para a presença de Deus. Ele não foi para a presença do Senhor. Mas ele diz: eu estou buscando uma resposta, eu estou buscando um lugar. E Jairo, o que ele fez, a atitude que ele tomou, fez toda a diferença na vida dele, para ele alcançar a bênção que ele precisava. Qual o espaço que esse homem precisou ter? Qual o espaço que eu e você precisamos dar? Alguns passos que você precisa dar, algum passo que nós como cristãos precisamos dar. Primeiro passo que eu preciso dar, que talvez você precisa dar, para alcançar a sua vitória, alcançar a sua bênção, precisa romper consigo mesmo. Talvez essa é a situação mais difícil que nós encontramos. Romper com o meu eu, romper comigo mesmo, romper talvez até com a religiosidade, para que Deus possa agir,
para que ele possa operar. Foi o que Jairo fez. Ele foi até Jesus. O verso 21 e o verso 22, ele fala disso. Ele sai do meio da sua convivência, de dentro de uma sinagoga, os judeus que liderava, estava ali junto dos seus liderados, e ele precisava romper aquilo. Para mim e para você parece ser algo simples, mas você imagine para um homem desse nível, ele precisava romper com aquilo. E ele decidiu tomar a atitude e romper diante da convivência deles, aonde ele convivia, e ele vai até ao Senhor Jesus. Ele poderia procurar tantos outros lugares, fazer outras escolhas, mas ele decidiu ir até Jesus, que era o único que podia resolver o seu problema. Querido, há problema na nossa vida que o pastor não resolve, somente o Senhor Jesus. Há problema na nossa vida que é importante procurar sim o pastor para ter um aconselhamento, para ter uma atitude, mas sabe como que você vai vencer isso? Tendo uma atitude. Não é conselho pastoral, não é direção pastoral, é você e Deus. Jairo entendeu isso, ele percebeu isso na vida dele, e ele então decidiu correr até Jesus, o único que poderia resolver os problemas. Quando as pessoas estão correndo em outros lugares, menos na presença do Senhor, mas ele foi para a presença do Senhor Jesus. O verso 22, eis que chegando a um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se diante. Jairo era uma autoridade, mas ele reconheceu a soberania e a autoridade de Jesus. Ele reconheceu isso. E quando Jairo chegou até Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Uma atitude de rendição total, de reconhecimento da autoridade superior. Ele poderia muito bem pensar, ele era um líder, ele tinha posição elevada, ele tinha status, ele tinha uma reputação a ser zerada. Mas perante os homens, não perante ao Senhor Jesus. Perante aos homens era tudo isso, homem visto e conhecido, mas não diante de Deus, até ele ir ao encontro de Jesus. Mesmo com tudo isso que Jairo era, ele reconheceu que Jesus era a autoridade, e ele olhou para si, e ele fixou seus olhares em Jesus, e o foco e o objetivo dele era conversar com Jesus, era fazer um pedido para o Senhor Jesus, porque ele sabia que só Jesus podia mudar a história da casa dele. Só Jesus poderia mudar a história daquela família. Nós estamos encerrando o mês de maio, e o mês de maio é o mês da família, e nós oramos esse mês inteiro, clamando ao Senhor pelas nossas famílias. Mas, querido, se não houver quebrantamento, não houver humilhação diante do Senhor, não tem como ele entrar e agir na minha vida, ou na sua vida, na sua casa. Quando nós prostramos diante do Senhor, nós estamos declarando: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua presença na minha vida, eu preciso da Sua visita, Pai, na minha casa. Lembra da história de Zaqueu? Só a visita de Jesus na casa dele já foi o suficiente, mudou totalmente. Se nós recebemos essa visita maravilhosa do Senhor Jesus em nossa casa, você acha que a nossa casa vai ser a mesma? Nunca mais na vida vai ser a mesma, porque você teve uma experiência com o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso, querido. Quando nós tomamos essa atitude, nós estamos declarando: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso, Pai, do Senhor. Há algo, Pai, que eu não posso fazer. Há algo, Pai, que eu não posso mudar. Mas crendo no Senhor Jesus e tendo essa atitude diante dele, Ele vai mover
a mão poderosa dele para operar o milagre que você precisa. Aleluia. Quando nós prostramos diante do Senhor, chorando na presença do Senhor, isso faz com que a mão poderosa do Senhor se move ao seu favor, se move ao nosso favor, e nós vamos ser agraciados, porque vamos ser alcançados pelo favor de Deus. Foi o que Jairo fez. Ele entendeu isso, ele compreendeu. Terceiro, 23, rogo-lhe muito, dizendo: minha filha está presente, está doente. Foi o que Jairo declarou. Quando nós chegamos na presença do Senhor, ou quando eu, ou o pastor Cleves menciona, coloca diante do Senhor o seu problema, a sua situação. Querido, se está passando por um momento difícil, não perca esse momento. É o Espírito Santo ministrando, é Ele falando. Quando Jairo teve a oportunidade de estar face a face com o Senhor Jesus, o que esse homem declara para Jesus? Ele diz: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, eu rogo que o Senhor vá lá em casa, a minha filha está enferma, a minha filha está doente, eu saí de casa e deixei ela acamada, eu preciso, Pai, do teu milagre na minha vida, eu preciso do milagre do Senhor na minha casa, eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação. Se o Senhor não for lá, se o Senhor não colocar a sua mão, eu tenho certeza que nada vai mudar. Mas se o Senhor for até a minha casa, se o Senhor colocar a mão sobre a minha filha, ainda que ela esteja morrendo, ela vai voltar a viver, ela vai voltar a ter vida. É isso que Jairo está dizendo no verso 23. Ele está clamando pela presença do Senhor, e ele convida: venha, imponha as suas mãos para que ela seja sarada. Querido, muitas vezes eu e você precisamos ter postura, nós precisamos ter essa atitude. Percebe que Jairo, ele foi insistente. Talvez eu e você pedimos algo para Deus, e é de Deus o que você está pedindo, o que eu estou pedindo, o que nós estamos clamando. Mas talvez você orou lá no começo do ano, e depois orou mais umas 2 vezes, e não foi colocado mais diante do Senhor. Nós fizemos um propósito no começo do ano, e eu oro constantemente por esse propósito, por esse objetivo. Você tem lembrado qual é o propósito que você fez? Qual é o propósito que nós fizemos? Deus tem orado, Deus tem abençoado. Esse é um ano de realização, e Deus está realizando algo. Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. O Senhor está nos surpreendendo. Quantas vezes eu quis fazer um evento na igreja, e talvez que os recursos são todos canalizados para pagar as prestações, que Deus tem abençoado maravilhosamente. Não tem faltado nada, mês a mês está ali. O Senhor tem me honrado, querido. Seja pessoas são privilégios. E agora é um investimento teu, dia 11, nós podermos estar juntos. Já pensou que alegria vai ser nesse dia aqui? Vai ser muito legal. Eu estou muito ansioso, eu com a expectativa para esse dia. Esse é propósito, isso é alvo, é objetivo. E o que Jairo teve? Ele teve um propósito. Não adianta eu olhar como essa mulher tem gastado todo o seu recurso. Talvez Jairo já conhecia essa mulher, que já tinha investido o teu recurso próprio com os médicos, com a medicina, e não via a solução para a situação daquela mulher. Jairo falou: eu vou direto a Jesus, eu não vou perder tempo. E foi o que Jairo fez. Ele foi direto ao Senhor Jesus. Ele foi direto aonde poderia trazer a resposta. Ele colocou o seu problema diante de Deus, e ele pediu a sua ajuda, reconhecendo que só Jesus podia mudar aquela situação. Foi o que Jairo fez. Ele falou: Senhor, não adianta eu correr em outros lugares. As experiências que eu tenho olhado ao meu redor, diante do quadro que eu estou vivendo, não tem para ninguém. Só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode mudar. E se o Senhor for na minha casa, impor as suas mãos,
sobre a minha filha, a história da minha família vai ser mudada. A bênção vai chegar na minha casa, a bênção vai chegar na minha família. E nesse momento, querido, o que acontece? Talvez pode acontecer algumas intervenções, pode vir algum ataque, pode vir algum questionamento para impedir que você seja totalmente abençoado no tempo determinado. Mas percebe, Jairo passou por isso. Quando Jairo sai com Jesus e os discípulos, o que acontece? A multidão segue Jesus. E quando a multidão está seguindo Jesus, o que acontece? A mulher que já havia gasto 12 anos, talvez Jairo já tinha inspirado no acontecimento, vai e toca em Jesus. Aí Jesus para. Muitas vezes você está clamando, e aí você fala assim: Jesus não está me ouvindo mais. Parece que ele esqueceu. Não, querido. O Senhor está trabalhando. Ele está agindo ao seu e ao meu favor. A diferença é que eu e você não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a direção a qual nós estipulamos, a qual nós projetamos. Isso é para mim e para você. O verso 35, percebe que Jairo, ele não perdeu o seu foco. Quando ele ainda está conversando com Jesus, o que acontece com ele? Jairo está conversando com Jesus, estando ele ainda falando, chegou algumas pessoas dos principais da sinagoga, em que disseram: a tua filha está morta, para que mais enfada o mestre? Precisava mais alguma coisa? Talvez para mim, talvez para os nossos dias, talvez para a situação, do panorama que você está vendo a situação, você diz: Deus quis assim, foi da vontade de Deus, isso estava no plano do Senhor, foi Ele que realizou, vamos aceitar, vamos concordar. Talvez isso seja para nós, na nossa falta de fé, na nossa falta de visão, na falta de compreensão da soberania de Deus. É o que acontece com muitas pessoas. Mas essas pessoas estão falando, Jairo continua focado. E quando eles ainda estão falando, e o chefe da sinagoga diz e avisa a Jairo, para que ele não incomodasse mais o mestre. Jesus ouve essa fala. E no verso 36, ele diz o quê? Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E aqui eu digo: se você tem uma palavra de Deus, não tema, crê somente. Passe o tempo que passar, mas quem tem promessa não parte dessa terra sem que essa promessa de Deus cumpra na sua vida ou na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o resultado disso, querido. Um dia eu estava andando de cabeça baixa, humilhado, constrangido. Eu encontrei uma mulher que eu nunca mais vi na minha vida. E ela lançou uma palavra sobre mim, ela parou e veio até onde eu estava. E nunca mais eu vi essa mulher. E ela falou, e o que ela falou tem se cumprido na minha vida. Tem resistência? Tem resistência, claro. Encontra o opositor? Encontra. Jesus não disse que ia com Jairo? Disse. Mas o que acontece? Não incomoda mais não. Quando você tem promessa, quando a promessa de Deus na sua vida, vai aparecer muito obstáculo, vai aparecer muito crítico, para tirar a sua paz, para tirar a sua visão, para tirar o seu foco. Mas eu e você, conhecedor da palavra, e essa palavra me leva a fortalecer isso. E eu começo a pensar, quando eu estou andando por as ruas dessa cidade, ou quando eu estou trabalhando, eu penso naquele dia, e algo sobrenatural está acontecendo. E Jesus disse: crê somente. Quando este homem foi procurar Jesus, a sua filha ainda estava doente, ela ainda não havia falecido. Mas quando ele está junto com Jesus, o que acontece? A filha vem a óbito, ela morre.
Mas Jesus disse para Jairo: crê somente. Quando Jesus disse para mim e para você, ainda que a circunstância ao nosso derredor é assustadora, nós devemos ter paz ou gerar paz em nosso coração. Porque se Jesus está do meu lado, se Jesus está do seu lado, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar e ninguém vai poder tirar o que é seu. Não é o seu amigo, não é o seu conhecido, não é o seu colega. Ele não vai tirar o que é seu. Quando esses homens falam para Jairo, Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, creia somente. Jairo descansou. Jairo ficou sossegado. Jairo estava certo. E eu preciso aprender essa lição. Talvez nós precisamos aprender essa lição. Eles recebem a notícia que a filha havia morrido, mas ele estava ali do lado de Jesus. Querido, quando eu e você estamos para receber uma bênção, parece que os problemas se avolumam, parece que a dificuldade aumenta, parece que as coisas ficam mais difíceis, mas com Jesus do nosso lado a resposta é certa, a vitória é garantida. Eu não preciso temer, você não precisa temer, só basta você confiar em Deus. Não são como a pessoa olha para você, não é como a pessoa trata você, não é como a pessoa fala com você, porque Deus está contigo. E se Ele está contigo, querida, a vitória é certa. Você pode crer nisso. Talvez você esteja passando por situações complicadas. Talvez você esteja passando por um momento que te desperta uma curiosidade, ou talvez alguma ansiedade, algumas preocupações. Mas eu quero dizer para você: nada há demasiadamente grande para o Senhor que Ele não possa mudar. Nada há demasiado grande para o Senhor que Ele possa transformar. Ele muda. Creia somente. Ele disse para Jairo: creia somente, eu estou contigo. Jairo descansou. Jairo ficou em paz. Ele ficou tranquilo. Ao redor dele, a circunstância não era favorável. Ao redor dele não havia alegria. Ele olhava à distância, ele podia enxergar a casa dele. O que ele via na casa dele? Problema, luta, choro, tristeza. Mas isso abalou Jairo. Ele continuou crendo. Verso 38, ele fala disso: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele começa a realmente ver tudo isso que está acontecendo. Ele começa a ver aquela situação, ele começa a olhar para a circunstância, mas ele continua crendo na vitória. Quando ele vai chegando na sua casa, o que o chefe da sinagoga ele veja? Já viu as pessoas chorando, já viu as pessoas tristes, as pessoas se lamentando, a casa estava de luto, preocupação total, lamentação na casa de Jairo. O que via era uma tristeza na casa de Jairo. Só no olhar, com os nossos olhares humanos, a gente já pararia e começaria a chorar, não é isso? Se nós continuássemos no nosso olhar fisicamente, humanamente, já chorava junto com aquele povo. Mas Jairo, junto com Jesus, com Pedro, com Tiago e João, o que ele fez? Ele continuou firme. Ele continuou realmente na dependência do Senhor. Ele viu todo aquele alvoroço, mas ele continuou firme diante do Senhor. Ele entrando ali, ele viu aquele alvoroço, verso 39. E o que ele fala? Nada. Ele creu. E as pessoas riam dele. As pessoas começaram a rir deles, porque eles tinham certeza que aquela menina estava morta. Mas aonde Jesus está, ainda que haja morte, haverá vida. Ainda que o sonho foi desfalecido, será ressuscitado. Aleluia. Já estava crendo, o sonho da família completa, realizada, estava se desmoronando. Mas ele falou: estou com o Senhor, com ele, aquele que vai realizar, o realizador de sonho, o restaurador de sonho. Quando eu e você estamos junto com Jesus, os sonhos são restaurados. Os sonhos são restaurados. As forças são revigoradas. É isso que acontece.
Não importa o que as pessoas estão